Por que nem todo mundo fala do maioral? Douglas, vamos ver essa do Douglas aqui. Sobre Exu Maioral. Maioral. Vamos lá no Maioral. O que é um... Primeiro que não é Exu maioral, tá, gente? É só maioral. Exu maioral era quando o povinho aí falava que incorporava o Exu maioral. Não existe, tá? É maioral só. acontece? Maioral, a gente teve acesso ao Maioral um tempo atrás, que falaram sobre ele aqui. Não me lembro quem foi que fez a pergunta, enfim. E eu reparei algum recuo em certos momentos para responderem sobre o Maioral. E eu queria saber o porquê isso existe, se é que existe mesmo um recuo. Porque assim, eu já vi em outras situações alguns tatas respondendo sobre o Maioral e falando abertamente, por exemplo, na Quimbanda Luciferiana, que era em algumas Lúcifer, o Lúcifer, Beelzebub e Astaroth, Lúcifer, Beelzebub e Asmodeus, depende ali da vertente e tal, que seriam maiorais, né, nesse caso, né, seriam uma tríade. Como é que funciona na sua Quimbanda, na Quimbanda Nagô, Mussu? E na Mossurumim. São duas quimbandas diferentes, Nagô? né? E Mossurumim. Mossurumim. Vamos lá. Quimbanda Nagô e Mussurumim. A Nagô, ela é mais banto. A Mussurumim, ela é mais malay. Então, são contextos completamente diferentes. Mas vamos ver. Tem fonte aí, hein? Tomara que seja pura. São duas quimbandas diferentes. Isso. Como funciona o maioral na sua quimbanda? E o nome dele é, de fato, Exu Maioral ou ele tem um outro nome? Na verdade, não é nem Exu maioral, é maioral. Só Maioral. Uhul, um ponto. É maioral, é a divindade. Aí né? já é Divindade. 2 pontos, tô gostando. divindade. Existe o maioral, que é o diabo. Menos um ponto. Esse é o nome mais certeiro para você definir maioral. É o diabo, tá? E aí tem a trindade maioral, que é a sua separação em partes, né? A sua composição. E aí cada família vai fazer de uma forma diferente. Na Quimbanda Nagô, a gente tem uma versão, né? Uma visão da trindade maioral. Gente, tô comendo bombom, ó. Minha receita pra ter paciência. Trouxe uma caixa inteira pra cá, porque preciso comer pra desestressar isso aí. Vamos lá. Quando esses falam de trindade, isso aqui é um outro equívoco. Porque nós temos 3 grandes, guarda isso, 3 grandes patriarcas da Quimbanda. Quem são esses 3 grandes patriarcas da Quimbanda? Foram grandes feiticeiros do passado, banto, que fundaram a cosmologia que hoje nós conhecemos como Quimbanda. Dentre eles, nós temos o Unganga, Undila e Uncalunga. São 3 entidades, porque são pessoas, não porque incorporam, mas porque são pessoas que marcaram o início da Quimbanda. O grande patriarca é Unganga. Por isso que a própria palavra Unganga vai se tornar adjetivo para feiticeiro. Então, o quimbanda feiticeiro é um Unganga. O sacerdote quimbandeiro é um Unganga. Porque Unganga foi o primeiro homem que começou a fazer esse estudo. E ele passou para os seus ancestrais, para os seus descendentes, desculpa, e ali foi indo se estabelecer no culto. Ele deixou 2 grandes discípulos que continuaram a sua trajetória. Undila, que ele pode ter sido um homem, pode ter sido uma mulher, e um Calunga, que também pode ter sido um homem e uma mulher, porque essas 2 personas não carregam um gênero. Pode ser tanto homem quanto mulher. Nós não sabemos, de fato, se foram homens ou se foram mulheres. Mas o Ganga, a gente sabe que foi um homem, porque ele foi um grande rei no início da sua trajetória. Através dessas 3 personalidades, nós temos, dentro do cosmograma da Dikenga, as 3 etapas do desenvolvimento espiritual de um ser humano, que a gente pode configurar através das cores, branco, preto e vermelho. A linha branca, a linha preta, a linha vermelha, que são as 3 etapas do desenvolvimento de uma pessoa dentro da espiritualidade. Então, o Ganga, ele traz a linha branca, trazendo aspectos da espiritualidade.
Um Dila traz a linha vermelha, trazendo outros aspectos da espiritualidade. E um Kalunga vai trazer a linha preta, trazendo outro aspecto da espiritualidade. Como as pessoas não estudaram sobre isso, não se atentaram sobre isso, eles olharam para aquilo e olharam para a cultura hebraica, para a cultura europeia e falaram, isso aqui é uma trindade. Como existe uma trindade no cristianismo, possivelmente deve ter uma trindade também no inferno de Lúcifer. Então, aquela trindade que não é divina, que tem a Santíssima Trindade, então deve ter uma trindade infernal. Deve ser essa trindade que reina a Quimbanda. E eles trouxeram demônios importantes para colocar nessa trindade para confeccionar. Sendo que, na verdade, eram 3 ancestrais Quimbanda que transferiram esses conhecimentos, que são os 3 grandes patriarcas da Quimbanda. Que é isso. O maioral, sendo o Baculo Essé, ele é a divindade por trás desse cosmograma e a partir dele tudo é ancestral, tudo é espírito. Somente isso. Quando lá eu falei lá atrás, na outra parte, eu falei que eu não ia falar, mas não tem como não falar, porque infelizmente as pessoas são muito ignorantes nessa parte. Desculpa dizer, mas falar que estudar e não estudar a fonte é muito complicado, E eu citei dos reinos, eu citei do rei e da rainha de cada reino, certo? Esse rei e a rainha, eles têm acesso a essa trindade, ao Ganga, a um Dila e um Kalunga. Quem é que vai comunicar com o maioral é somente um Ganga. Somente um Ganga tem o poder, o conhecimento, sendo ele o grande feiticeiro por trás de tudo isso, de se comunicar com o maioral. Então, na hierarquia seria maioral. Tem uma outra figura que é chamada Tata. Esse Tata é outra coisa, que eu já até falei uma vez em algum vídeo por aí, mas ele é outra coisa. E depois vem essa trindade, que seria essas 3 personalidades. Somente isso. Não tem nada além disso. É porque, como não é uma coisa discutida nos terreiros e as pessoas não têm interesse por ser de cultura banto, se perde e é melhor adaptar, porque fica muito mais bonito eu falar Asmodeu do que eu falar Undila. É mais bonito eu falar Beuzebu do que falar um Ganga. É mais bonito eu falar Astaroth do que falar um Kalunga. Mas, vindo de Quimbanda Congo, né? Eu achava que ele ia falar isso. O maioral tem nada a ver com Satanás. Satanás é da cultura hebraica. Porque uma vez que eu coloco o maioral como Satanás, eu estou colocando ele como inimigo de nós. Porque maioral, o Satanás não é inimigo de Deus. Ele é inimigo da humanidade. Como eu vou cultuar o meu inimigo? Estranho isso. Que é Lucifer, Astaroth e Beuzebu. Sendo que Astaroth é vista como mulher, polo feminino. E tem um sincretismo com Exu Lucifer, Exu Mor. O Lúcifer é Exu Lucifer, Exu Beuzebu seria Exu Mor, né? O Beuzebu seria Exu Mor, e Astaroth seria a rainha das 7 encruzilhadas, a Pombogira, a rainha das 7 encruzilhadas. Então, Lúcifer representaria o intelecto, a chama da inteligência, a alma em si. Beuzebu, o poder solar. Não precisa nem continuar. Isso aí é claramente a cabeça da cabala hebraica. Né? Quem entende aí sabe, né? Já começou falando isso. É a cabeça da cabala hebraica, onde temos que é a consciência, que já se deriva para 3. 3, trindade, que forma 1. É a cabeça da cabala hebraica, ou seja, uma adaptação. Eu não entendo, logo vou adaptar naquilo que eu tenho. Solar, Astaroth, poder lunar, que é a composição do todo, que forma a figura do maioral, que dá a composição da matéria. Na Mossorumim tem Então, isso aí é a leitura da cabala hebraica para dizer Deus. É a mesma estrutura que vai a Igreja Católica utilizar para formar Deus, a Santíssima Trindade, que é uma leitura da cabala hebraica. Então, não casa com isso. Talvez, na Mossorumim, que tem uma cultura malê, que é islâmica, talvez case melhor. Porque na cultura islâmica também se bebe na fonte hebraica da Kabbalah. Contudo, na Quimbanda cai por terra. Uma divergência. Você vê que são 2 Quimbandas, eu sou iniciado das 2, mas tem uma divergência do entendimento. Onde que a figura do maioral continua sendo a figura do diabo,
Mas a Trindade modifica, né? Tem o Lucifer, mas ele é visto como o 7 da lira. Exu, rei 7 da lira, o Exu das 7 liras. Tem o Exu Beelzebub, que acaba sendo o Exu Mor mesmo, a mesma coisa, continua. Mas quando a gente vai para Astaroth é visto como um personagem masculino. Uma entidade masculina, que se torna o rei das 7 encruzilhadas. O Exu, rei das 7 encruzilhadas. Então a gente já tem uma modificação em 2 entidades, e uma delas até muda o gênero da entidade. Essa é a forma como a Quimbanda entende as suas potencialidades. Aí quando eu falo, as pessoas ficam chateadas comigo. Porque quando eu falo da Quimbanda, aí vem um monte de comentário. Ah, você não pode falar a Quimbanda, porque a Quimbanda não é só sua. Você tem que falar que é na sua casa. Pois é, mas todo mundo fala isso. Ah, porque na Quimbanda, como se todas as Quimbandas fossem iguais. Eu não tomo essa atitude, apesar de eu falar muito de Quimbanda Bakongo, Quimbanda Congo Angola. Eu faço isso porque eu gosto de separar cada coisa no seu lugar. Mas as pessoas não têm essa preocupação. Então é muito mais fácil falar de na Quimbanda tal, é assim, assado, do que soltar, né? Porque o leigo, ele vai olhar isso e falar, então em todas as Quimbandas são assim. Primeiro que não é. E a gente consegue separar muito bem através da própria educação que se tem através de cada doutrina. Eu, particularmente, se um sacerdote de Quimbanda vir com esse discurso pra cima de mim e eu querendo fazer alguma coisa com esse sacerdote, eu já não faço. Porque, pra mim, não entra na minha cabeça nada disso que falou, porque, primeiramente, essa ideia do sincretismo de demônios com entidades não funciona. Porque a partir do momento, é muito fácil falar, mas não existe a manifestação de Lúcifer. Não, mas o Lúcifer, ele vai se manifestar através do Exu Mor. Então como assim? Então o Exu Mor não é o Exu Mor, é Lúcifer. Então, de todas as formas, Lúcifer está se manifestando. Então é uma forma de dizer que tem, mas não tem. Fica muito sombrio isso, fica muito... horrível tentar entender isso, porque é como se a verdade estivesse ali, só que ela não é bonita para se vender, ela não é atraente para se vender, então eu preciso disfarçar de alguma coisa que é atraente. E nós sabemos que a Quimbanda, ela atrai muitas pessoas que são contra o cristianismo. Então, qualquer coisa que é anticristianismo vai atrair essas pessoas. E o que tem mais de anticristianismo do que demônios, Satanás, Lúcifer e mais um monte de coisa por aí? Então, essa Quimbanda, ela é transvertida para um culto pseudo-demônico, pseudo-satanista, pseudo-luciferiano, porque de fato não são, para poder agradar as pessoas que estão indo lá porque elas querem algo anti-cristianismo, mas também não tem coragem o suficiente para entrar numa igreja satânica. Não tem coragem suficiente para entrar numa seita luciferiana. Por que não vai lá, então, falar com o próprio diabo, gente? Por que tem que disfarçar as nossas entidades, a nossa cultura através disso? O chato é isso. É que, basicamente, ele sabe... a forma com que ele está falando, ele entende, só que tem que ir disfarçando as coisas. Até a questão do gênero, né, que eu tinha falado lá, do Undila, um Calunga, que não se sabe os gêneros de fato deles, ele cita aí, mas ele prefere citar através de um demônio. Que isso? Por quê? Por quê? Uma outra Quimbanda, que é uma das mais antigas também, que é a Malay, a ideia é que o maioral é Asmodeus. Tá? Existem divergências sobre isso também, tem... outras questões da Quimbanda Malay que divergem, mas basicamente a que mais popularizada é que é Asmodeus. Eles nem falam de Lúcifer. Eles nem falam do rei das 7 encruzilhadas, nem falam de nada. Eles falam direto de Asmodeus, que é um príncipe demoníaco. Então, Asmodeus seria a única... Assim, eu não conheço muito de demonologia, mas eu conheço Asmodeus porque é um demônio famoso, né? Ele é o único que traz essa questão do intersexo. Que ele não é nem homem e nem é mulher. É o único que traz essa questão dentro da demonologia. Todos os outros são masculinos. Por isso que, geralmente, Asmodeus ele tem esse aspecto
andrógeno. Você pode reparar que toda a literatura, no cinema, ele é colocado como um ser andrógeno. Aí quando cai na quimbanda, é à toa que eles colocam Asmodeus como o patrono das pombogiras, aquela coisa toda, justamente por essa questão dele ser intersexo. Não ter nenhum nem outro e ter os dois ao mesmo tempo e tá tudo certo. Então isso vai variar. Mas a significância disso é a composição da energia suprema do todo. E é aquilo que vai dar o mecanismo para que a sua magia tenha efeito. Que o seu feitiço tenha efeito. Sem o dono do cosmo, sem o dono da matéria permitindo que você faça algo, não tem como você fazer. Então por isso que... Tô falando, ele sabe dos babados. Ele sabe das coisas, só que ele tá disfarçando. É literalmente tudo aquilo que Maioral é. Maioral é o dono da magia. É ele que permite. Se ele permite ou não, então existe uma hierarquia. Senão, o poder mágico estaria passivo de todo mundo. Então existe sim uma hierarquia. Só que ele tá disfarçando, ele sabe. Ele sabe, ele tá jogando o joguinho do podcast, ele tá falando assim pra agradar o público luciferiano. Ele sabe, tô dizendo. A gente louva o Maioral, que é o diabo. Agora separa. Não é o diabo. Para com isso. E eu quero entender por que muita gente, então, que até da Quimbanda, diz que não se pode falar sobre o Maioral. Cara, talvez porque não entenda. Dizem que até tem... Exatamente. Meu pai de santo sempre falou o seguinte: conversa sobre tudo na macumba. Essa ideia de não é tempo de aprender tal coisa, não é tempo de falar tal coisa, isso é tabu, isso é proibido, são coisas que inventaram para dizer, eu não sei. Basicamente isso. Porque, gente, a nossa cultura, ela é tão vasta que eu posso ficar aqui um dia inteiro que nós não vamos falar nem a metade sobre ela. Então, não existe isso. Sempre há tempo de conversar sobre as coisas. Quem esconde as coisas dentro de um terreiro são pais e mães de santo que não sabem do que falam. Então, vai e joga para debaixo do tapete. Olha, isso aqui é segredo. Isso aqui não pode falar. Você é muito novo para aprender isso. Ah, pelo amor de Deus, numa roda de conversa, você aprende muita pouca coisa. É só uma conversa que vai abrir a porta da compreensão. Somente isso, não é um estudo aprofundado. Então toma muito cuidado com esses pais de santo, essas mães de santo que falam que não é hora de aprender tal coisa, que não pode falar de tais assuntos. Isso é muito problemático. Você pode falar de tudo e ele tem que falar de tudo para abrir a porta de compreensão, para que você possa buscar mais compreensão, mais informação sobre aquilo. Só esconde quem não sabe, porque... Pelo amor de Deus. Dá uma pausinha aqui. A Tati colocou bem assim. Então, na casa onde fizeram merda na minha vida, a pessoa dizia até que recebeu seu maioral no dia do assentamento. Pois é, não se incorpora maioral. E ela completa aqui, com tanto conhecimento assim, a quimbanda é linda. Pena que utilizam muito a demonização. Tomara um dia eu possa voltar a sentar meu compadre novamente. Pois é, Tati, você pode, esquece tudo que passou. O seu compadre não tem nada a ver com isso. Talvez ele não tinha força naquele momento para lutar com o que aconteceu com você, que eu não sei o que aconteceu de fato, mas se apega a ele, coloca o seu joelho no chão e fala, compadre, olha, eu quero fazer o certo. Me coloca no caminho de um sacerdote, de uma sacerdotisa boa, de um terreiro, de um templo que vai me ajudar. Faça isso, ele vai te conduzir até lá. Até hoje eu faço isso. Eu também me cuido com os meus sacerdotes. Eu faço isso. Eu vou lá, peço o caminho para o veludo para que ele me coloque no local certo. Não me levo pelas minhas emoções, porque a minha emoção é falha. Ele tem uma visão que eu não tenho. Ele está vendo coisas que eu não estou vendo. Então eu confio nele. Mas muito obrigado aqui pelo seu relato. Impactos que não se pode falar sobre o maioral. Não, às vezes a pessoa simplesmente não entende o que ela tá falando. Às vezes a família dela criou um dogma ali pra família dela e não explicaram o porquê daquilo ali. O diabo ele quer ser reverenciado. O maioral ele quer ser conhecido. Por que eu não posso falar dele? Você faz o pacto com ele? Não, você faz pacto com o seu Exu. Com o maioral não? Não, você serve ao império dele, é diferente. Serve, a gente chama que a Quimbanda você está servindo ao Império Chefe Maioral. Mas tem alguma Quimbanda que faz pacto com o maioral? Faz. É? Sobre Exu.
Tem pactos com maioral, só que quem faz pacto com maioral somente são os Tata Quimbanda. São aqueles que estão fazendo pacto para ter poder para transferir. Somente isso. Ninguém faz pacto para ficar rico, pacto para ter sucesso. Com maioral, não. Ele não está ali para isso. Oi, eu sou Gesley Alves. O que você acabou de assistir é só um pedaço da live que eu faço todos os dias no canal oficial Gesley Alves Apostilas de Fundamento. Vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar e se inscrever para você participar das lives que acontecem 7h30, basicamente todos os dias. Às vezes atrasa, mas se inscreve. Também se inscreve nesse canal de corte para você não perder nenhum corte, para você assistir aí. Enquanto você lava a sua vasilha, enquanto você toma o seu banho, você está assistindo um cortezinho e está participando aqui da nossa edificação espiritual. Então eu te espero aqui no canal do Corte e te espero no canal oficial para a gente fazer essa espiritualidade crescer cada vez mais. Até mais. Tchau, tchau.